Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Luca. E eu queria logo avisar que esse vídeo daqui não vai ser um vídeo comum. Não que nenhum dos meus vídeos tenha sido comum, no sentido de manter um padrão específico, eles são bem diferentes entre si. Mas eu acho que ele vai ser talvez o mais espontâneo dos vídeos, talvez o mais pessoal. Porque eu passei um certo período do meu dia de hoje pensando nisso, em gravar esse vídeo e falar, sendo bem franco, bem sincero. E eu sinto que simplesmente eu não conseguiria dormir hoje sem conseguir colocar isso pra fora, pelo menos. Nem sei se eu vou postar. Mas se você tá vendo isso é porque provavelmente eu postei. Provavelmente não, né? Com certeza postei. Eu acho. Enfim, o ponto é que eu vou trazer, sei lá, uma reflexão, alguma coisa do tipo. É só que hoje eu fui pra academia, agora à noite. Eu ainda tô com a roupa da academia, por sinal. E eu cheguei na academia muito ruim, muito, tipo assim, muito sem energia, sabe? Assim, muito, sabe, cansado, todo assim um bagaço, sabe? E eu simplesmente achei que eu não ia conseguir terminar o meu treino hoje. Hoje ia ser um treino mais rápido por questão de tempo. Mas eu achei que mesmo assim eu não ia conseguir terminar meu treino. E eu entrei muito crente que eu não ia conseguir, que eu ia falhar, que eu tava sem nenhuma energia pro treino de hoje, que era um treino de perna, que é muito difícil assim pra mim, exige muita energia. Mas eu decidi fazer mesmo assim. E eu prometi pra mim que se eu conseguisse terminar aquele treino de hoje, ia ser um motivo de muita gratidão pra mim. Então eu queria falar que é verdade. Foi e vai ser um treino de muita gratidão. E o que traz a gente pro ponto desse vídeo é que eu sou, não diria que uma pessoa que vê muitos sinais no sentido místico, eu acho, por mais que eu veja também, mas o que eu tô falando aqui, que eu vejo muito, é analogias e coisas importantes pra minha vida em pequenas coisas. No sentido de, tipo, uma música, algo que alguém disse, um filme, uma frase, um ditado, alguma coisa pequena que eu percebi. Todas essas coisas, elas às vezes parecem guiar o meu desenvolvimento maior, sabe? Tipo, que seriam coisas relativamente pequenas, tipo, pequenas no sentido de importância. Tipo, algo que uma pessoa falou, tipo, não foi tipo uma lição de vida, foi tipo uma frase específica que ela falou, uma reflexão, um ditado específico que ela falou, e que de repente isso virou tipo uma chave na minha cabeça. E meio que eu levo isso como algum sinal ou algum motivo de coisa grandiosa. Não no sentido místico, de novo, mas muito no sentido do que eu acho que deveria ser certo pra mim pra ser feito ou falado. Não sei se vocês me entendem, eu posso estar falando loucura, mas eu só acho que essa é muito a minha coisa de ver coisas e que se essas coisas me impactaram dessa forma, por mais pequenas que sejam, é porque elas moveram algo grande em mim. E isso da academia, nesse momento que eu estou ainda cheio de gratidão, eu acho que é muito sobre isso. Veio muito, tipo assim, que eu realmente achei que eu não ia passar daquilo ali, não ia conseguir, que eu ia falhar. E eu sei que parece meio fútil, gente, quando eu falo isso, de um treino de academia, de uma, que de hoje, terça-feira à noite. Mas, sei lá, pelo que eu passei o estresse hoje, que me levou a esse momento de exaustão, é só algo que me veio como mostra de algo maior, de que vai passar também, que eu vou conseguir, sabe? Como uma prova disso, um tipo de prova como se fosse um crime, uma coisa assim meio detetive, enfim, vocês entendem. Mas nesse sentido. E eu vim muito refletir sobre isso e sobre questões minhas no geral, nesse vídeo no YouTube. Por isso que eu falo que talvez seja um vídeo muito pessoal pra mim. E, sei lá, eu não sei porque eu senti fazer isso no YouTube, mas foi o tipo de arte que eu faço que eu senti que eu me expressaria melhor. Talvez pela fala, pelo diálogo, ou por me ver aí nessa câmerazinha pequena, sabe? Nesse quadradinho. E, e refletir sobre isso. Às vezes é coisas que acontecem comigo. Eu senti que eu tenho que fazer algo por si só, por isso, que eu sinto que eu não tenho motivação. E eu acho que é algo muito eu. Então, sei lá, o que eu queria começar falando é que hoje o meu dia foi muito exaustivo mentalmente. Eu comecei a conversar com uma pessoa, e isso é algo que sempre acontece. Qualquer vez que eu pareço me interessar por alguém, alguém me interessar por mim, é como se disparasse um alarme na minha cabeça e eu não consigo
relaxar por um determinado período de tempo em relação a essa pessoa, sabe? E eu percebo isso toda vez que eu comecei, tipo, recentemente. Por exemplo, no primeiro dia, eu quase nunca, eu não consigo dormir, gente. E eu não tenho, tipo, muito problema com insônia, a não ser quando eu realmente tô, tipo, muito ansioso, que eu já vou dormir sabendo que, tipo, poxa, não vou conseguir dormir. E esse foi muito o caso, tipo assim, a primeira noite eu fiquei, tipo, muito acordado, não dormi bem, como se eu tivesse rolando a noite inteira, sabe? E eu acho, sei lá, que é muito isso. Eu queria refletir sobre o porquê que pensamentos obsessivos ficam repetindo e passando na minha cabeça. Eu quero deixar claro que não vai ser um tipo de vídeo que vai trazer algum tipo de iluminação, eu acho, algum tipo de resposta ou reflexão baseada em livros ou textos, porque vai ser algo muito um relato meu para comigo, sabe? Então, sei lá, eu sinto que se eu deixar isso claro vai soar melhor, não sei. Mas, nossa, tá muito quente, por sinal. Mas percebi agora que toda vez que eu gravo um vídeo, eu falo que tá muito quente, mas é porque é verdade, porque fica muito quente. E pode ser até, tipo, 10 horas da noite, mas, tipo, tá muito quente. Mas enfim, gente. O que eu queria mesmo falar era sobre isso. Sobre esse bloqueio que eu acho que eu tenho nessa relação do afeto. Tipo assim, eu acho que não é nem isso, eu acho que eu tenho um problema muito grande com a culpa. E quando eu falo culpa, eu venho trazendo esse termo carregado com responsabilidade. E eu me sinto muito melhor gravando esse vídeo, sabendo que eu conversei com amigos que talvez estejam vendo esse vídeo e que querem o melhor pra mim, que me ajudam a sempre me enxergar melhor, mesmo quando eu sinto que eu tô muito pra baixo, gente. E, sério, gente, eu queria só agradecer pelo jeito que eu tô aqui agora, eu muito mais calma. Eu não sei se foi a academia, se foi as conversas. Porque, sei lá, às vezes eu sinto que é isso, às vezes que as coisas pra resolver coisas tão grandes, às vezes são coisas simples, sabe? E eu tô sentindo, pelo menos, uma gratidão muito grande de estar aqui, de ter feito essas mini metas nessa reta final do dia e ter conseguido isso. Sabe, eu acho que isso é importante pra minha saúde mental e deveria ser pra de outras pessoas também. Que é essa de você meio que começar a se enxergar em pequenos momentos. E eu só quero deixar esse vídeo muito anotado como um contraste, como um relato que talvez eu veja daqui a, tipo, meses ou anos e eu me lembre desse eu, mim, agora, sabe? Esse Luca que estou sendo eu agora, nesse exato momento, sabe? Porque eu só sinto que isso vai ser importante. Talvez nem só pra mim, mas é muito isso. Eu me senti cansado de ficar cansado, de pensar tanto. Porque eu senti que eu tava muito impotente, sabe? Quando um pensamento domina a sua mente, gente. Enfim, e eu fiquei pensando sobre diversos temas. Sobre responsabilidade emocional, afetiva, sobre medo de machucar uma pessoa, sobre a nossa responsabilidade no relacionamento e sobre, ao mesmo tempo, não conseguir encontrar isso de qualquer forma. Tipo, não conseguir encontrar músicas que falem sobre isso e sentir uma agonia tão grande por causa disso. Eu até cheguei a escrever, mas, tipo, foi como se dessa vez não fosse suficiente o que eu escrevi, sabe, gente? Então, eu senti que eu precisava de um diálogo interno, não tão interno. E que eu não falasse só sozinho, mas talvez com a câmera, eu não sei se isso ajuda de alguma forma. Mas eu posso até ler esse poema, por mais que o vídeo não seja muito focado no poema. E que eu não tenha que explicar ele, tipo, linha por linha, igual da outra vez. Mas acho que o problema é muito... Eu sempre pensar nas coisas como, tipo assim, coisas muito importantes e coisas que deveriam ser simples. Eu acho que eu fiz esse vídeo também com o pensamento de colocar a minha vida em perspectiva, que é algo que sempre me ajuda a me colocar nos eixos de volta, sabe? E que são coisas como, por exemplo, que hoje eu vou dormir seguro. Por mais que tenha esses problemas com as pessoas que estão falando comigo sobre expectativas e culpas até mesmo, eu tenho que colocar na minha cabeça que, sei lá, a minha vida inteira foi e vai ser muito maior que isso. Vai ser incrivelmente, espetacularmente maior do que isso. Essa semana vai ser maior que isso. Esse dia, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu falei hoje, o que eu fiz hoje, os meus poemas, eu só tenho que colocar a minha vida em perspectiva com esses problemas pra conseguir sentir mais paz, sabe? E que, se você olhar de um certo ponto de vista, parece loucura, parece que eu tô ficando doido. Mas eu juro que eu não tô.
E eu sinto que pela primeira vez eu tô falando aqui num vídeo no YouTube de uma forma extremamente mais natural do que os outros. Porque eu acho que eu tô sendo bem sincero aqui com o que eu tô falando, bem singelo, sem tentar aparecer muito. Não que eu tente aparecer, eu já comecei esse canal do YouTube com algo muito franco meu, de mim, para outras pessoas. E para mim mesmo também. Mas eu acho que esse vídeo vai ser diferente. E eu acho que esse tem que ser muito o que eu tenho que enfiar na minha cabeça nesse processo de terapia, que eu não faço mais terapia, mas que me recomendará voltar. Porque eu tenho esse problema ainda muito grande com relacionamentos. Eu não sei se eu sempre tive ou se os outros relacionamentos ruins na minha vida acarretaram tudo isso. Mas às vezes eu só sinto muita ansiedade com as pessoas. Muita ansiedade sempre nesse tópico sobre acabar não conseguindo pensar em outra coisa. E eu queria não ser assim, eu queria... Só que primeiro eu acho que eu tenho que aceitar que eu sou assim, e que eu sou... Eu tenho uma frase que eu escrevi que eu acho que ela reflete isso, é de alguns poemas, que é: completamente obcecado, aprendi, faço errado. Que fala... essa frase é muito no contexto de, tipo, geração, principalmente a minha geração Z, e sobre talvez como as outras gerações veem a gente, como com os nossos problemas das nossas gerações, e que talvez sejam entendidas erradas por outras que não tiveram esses problemas, porque não viveram na mesma época que a gente, com essa idade, sabe? E, enfim, eu acho que essa frase fala muito sobre como às vezes eu tenho medo que essa outra geração que pareça mais madura esteja certa, sabe? Em, tipo, achar que a gente tem algum problema diferente. Ao mesmo tempo que agora eu percebo, de certa forma, que não. Que é apenas um conjunto de conjunturas que, tipo, a gente meio que não tem controle. E, enfim, essencialmente eu acho que o ponto é que eu tenho que, tipo... E se você estiver vendo isso também, aceitar que a gente é esse jeito, a gente tem esse problema. Que é algo que eu demoro muito pra entender. E, sei lá, hoje eu me senti tão agoniado com isso, tão fortemente amassado por essa enorme pressão nos meus pulmões, tipo assim, no meu peito. Foi muito isso, foi muito... que eu não conseguia respirar. Que eu preciso entender que, tipo, eu sou assim e não tem problema nisso. E repetir nisso pra colocar na minha cabeça meio consciente, tipo assim... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô tudo bem. Você, sabe? Tipo, não é esse problema... Esses problemas que vão destruir a gente, eu acho. Enfim. Eu acho que eu tô fugindo muito mais do ponto do que eu queria, do que eu tinha pensado. Mas eu já fugi o fio da meada e já tô indo entre as outras coisas. Mas eu acho que eu consegui abrir uma conversa bem sincera e bem legal sobre isso. Então... acho que é muito isso. Eu acho que eu tenho que me enxergar mais e não ter medo de errar, porque eu acho que esses erros vão revelar, de certa forma, qual é o meu lugar, sabe? Eu lembrei da música da Moana agora, da avó dela. E talvez eu vá escutar depois desse vídeo. Mas... eu acho que eu tenho que acreditar mais no que eu falo. E nessas coisas que eu acho que são verdades, que mexem comigo. E realmente parar de negar e ficar triste pelo controle que eu tenho nas minhas mãos. Como se eu não confiasse em mim, como se eu tivesse tanto medo e tanta culpa que eu ficasse pensando que eu não tenho simplesmente a capacidade de lidar com isso e que eu deveria desistir e deixar que algo maior controle a minha vida, porque eu meio que não quero que seja isso também, sabe? Eu quero ter as rédeas na minha vida e saber fazer bem uso delas. Confiar em mim pra cada beco estreito que eu acabar virando. E eu ainda confio em mim que eu possa me tirar de lá sabendo que eu errei, sabe? Não sei se faz sentido, mas tomara que faça. Eu tenho que acreditar mais nas minhas palavras. Eu acho que vocês também. Não nas minhas, mas nas suas também. Enfim, é isso. Acho que eu viajei demais. E talvez se eu viajar mais eu faça um vídeo enorme e me perca no fio da meada, mas... é isso mesmo. Fiquem bem. Se eu tiver outras coisas pra falar, eu acho que eu vou falar eventualmente depois, mas... tchau.